Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O entendimento. O que devemos fazer quando se levanta um governante violento? Bem, existe uma tentação muito grande em nós de não reconhecermos esse governante, de o desprezarmos em nosso coração e, se estiver ao nosso alcance, nos rebelarmos contra esse governante. Mas vamos procurar entender essa situação. Nós vivemos uma época no Brasil muito interessante. É um país que se diz uma democracia, embora haja algumas pessoas que se tenham como semideuses. E eles se acham no direito de julgar, punir, castigar e prender os outros à vontade. São autoritários, assim como que déspotas. Existem pessoas no governo. E os cristãos fazem o quê? Odeiam, clamam praga contra uma pessoa desse tipo. O que devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? Vamos entender o que aconteceu em Israel, Reino do Norte, na época do rei Acabe. O rei Acabe era fruto de uma degeneração espiritual e cada rei ia sendo pior do que o outro. O Onri, pai dele, foi muito violento. Foi ele quem edificou a cidade de Samaria e passou a ser a sede do Reino do Norte. E o Onri fez muita violência e deixou o filho como rei. Porém, o Acabe se casou com a Jezabel, uma feiticeira adoradora de Baal, lá de Sidom, e foi um estrago para a vida do Acabe. Ela se impôs, mandou na vida do Acabe, ameaçava com os demônios dela, e o Acabe acabou sendo um rei totalmente submisso à sua mulher, na verdade a Satanás, através da mulher. E Deus se irou contra o Acabe, mandou profetas, inclusive o profeta Elias, e por fim diz que o Acabe, o rei, morreria, como de fato ele morreu. E, no entanto, a descendência dele continuou. E aí Deus levanta um Jeú. O Senhor deu a ordem para o profeta Elias ungir o Jeú. O Elias passou a bola para o Eliseu. O Eliseu passou a bola para um discípulo de profeta. Vai lá, chama o capitão Jeú e fala em particular a ele o que Deus mandou dizer. E derrama esse jarro de óleo na cabeça dele e diz que Deus o está ungindo como rei sobre Israel. E deixa o resto. O resto ficou por conta da índole violenta do Jeú. O Jeú já gostava de matar, o que ele gostava de fazer na vida era matar. E ele, quando recebeu aquela unção, os colegas dele, outros capitães, disseram: bem, se é assim, então vamos começar desde já, tomando o poder. Vamos nos rebelar contra o rei. Você agora é o nosso rei e vamos lá, nós estamos com você, vamos lá. E foram e começaram a matar, matando daqui, dali, dacolá, mataram. Bem, o Jeú eles estavam em Jezreel, uma cidade como que de veraneio, uma cidade secundária do reino, mas ele matou muita gente ali e se dirigiu a Samaria, que era a capital. Escreveu cartas e enviou para Samaria aos chefes da cidade e aos anciãos. E ele disse: olhem, quando essa carta chegar a vocês, e vocês que estão aí com a família do rei, os filhos dele, porque o rei já tinha morrido. Vocês estão com a família do rei, os carros, o dinheiro, a capital, os cavalos, os soldados, todos estão com vocês. Então, eu estou aqui propondo o seguinte: eu me levantei contra o rei, então vocês se reúnam, se preparem e venham fazer guerra comigo. Eles
temeram muitíssimo. Estou lendo aqui em 2 Reis 10. E disseram, 2 reis não conseguiram resistir ao Jeú. O Jeú já tinha matado o Acasias, filho do rei Acabe, e o Jorão, que também era de Judá. E 2 reis não conseguiram resistir a ele, e nós que nem temos experiência de guerra, nem sabemos lutar, então disseram, o seu Jeú, nós nos reunimos e decidimos o seguinte, o senhor faça o que quiser, nós somos a partir de agora teus servos e tudo quanto nos ordenares faremos, e ninguém constituiremos rei sobre nós. Agora o rei é o Senhor, e faça o que bem te parecer. E mandaram essa resposta. O Jeú disse, está bem, então vocês façam para começar a atender a primeira ordem minha. Matem todos os filhos e descendentes de Acabe e me mandem a cabeça aqui. Eles tiveram que fazer. Foi triste para eles, mas tiveram que fazer. E o Jeú então disse, tá bem, agora vocês fizeram a parte de vocês, vamos continuar nessa caminhada, eu sendo o rei de vocês. Bom, a história continuou. Eu quero focalizar isto. O Jeú era violentíssimo. Os descendentes de Acabe não sabiam, eles estavam morando em Samaria, cheios de privilégios, é claro, a corte e riquezas e comida do bom e do melhor, serviçais, servos e servas, luxo, o que podia de luxo eles tinham naquela época, mas agora se levanta outro rei e estabelece essa ordem e eles ficam pasmos, estatelados. E agora, o que nós vamos fazer? Entenderam e a sabedoria prevaleceu. Não adianta resistir ao perverso. Jesus deu esta ordem, não resistais ao perverso. A quem bater numa face, dele a outra face. Não resistais ao perverso. Bem, qual é a orientação de Deus para nós? Não resistais ao perverso. Mas o governante é um perverso, é isso, é aquilo. Seja o que for, Deus o constituiu. Mas ele é um bandido, é isso e aquilo. Seja o que for, Deus o constituiu. O cristão reconhece a autoridade em todo lugar. Se mora numa comunidade, uma favela que tem tráfico ali, tem autoridade do tráfico, e aí dele se não se submeter. Mas o tráfico é constituído de bandidos, eles são fora da lei, mas eles são autoridade ali. E você vai reconhecer que se eles são, é porque Deus os colocou ali. Então, respeite as autoridades do tráfico no seu âmbito, no seu lugar. Em cada lugar existem autoridades levantadas por Deus e o cristão deve acatar. Não resista à autoridade de quem está em posição de autoridade. Se ele está, é porque de alguma forma Deus o colocou ali ou permitiu que ele estivesse ali. O Jeú nos exemplifica, não adianta resistir ao Jeú, não resista a um governante. Mas ele está errado, fora da Constituição, fora da lei, ele está fazendo tudo errado. Não resista a um governante perverso. Entregue nas mãos de Deus. Deus depois tomou conta do Jeú e da situação e fez coisas acontecerem. Mas aos súditos ali, aos israelitas, coube se submeter. Vamos entender isso. Não resistais ao perverso. Mas e se esse perverso estiver no governo? Não resistais ao perverso. Na União Soviética, o comunismo, quando tomou conta lá, fez atrocidades, mataram milhões e milhões de pessoas, de cristãos.
E o que os cristãos tinham que fazer? Não resistir. Porém, orar era o que eles tinham que fazer. Por fim, Deus mudou os rumos daquilo lá. Mas é Deus quem age. Quanto a nós, devemos acatar os que foram colocados em posição de autoridade, mesmo que não gostemos, mesmo que não seja do nosso agrado, mas a nossa atitude é reconhecer e orar por eles. Entenda este princípio e não se una aos revoltosos, porque vai trazer problemas sérios essa atitude que não é de Deus.